A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero orar pela sua vida. Bendito Deus e eterno Pai, Deus que estás assentado no alto e sublime tom de glória. Quero colocar, Senhor, esta vida, Senhor, diante de Ti nesta hora, Pai, que precisa, ó Deus amado, Senhor, de uma solução, de uma porta aberta para o seu problema. Ó Deus, é que tem encontrado, Senhor, situações difíceis de lidar, Senhor. Meu Deus, dê sabedoria, rabadagassubiandarabia, para esta pessoa, Pai, que está enfrentando, Senhor, enfermidade, Deus amado, problema no relacionamento, Deus amado, problema de saúde na sua casa, no meio da sua família. E eu sei, ó Pai, que somente o Senhor, Pai, é quem pode dar vitória para o teu povo nesta hora. Deus, aonde esta oração alcançar, meu Senhor, as correntes de Satanás caem por terra na hora e o teu nome seja glorificado. Espírito Santo de Deus, visita este coração, Pai, esta pessoa que não está dormindo, esta pessoa, Pai, que não está se alimentando. Ó Deus amado, Senhor, dor de cabeça forte, dor na coluna, rabandaravassubiderébia, visita esta mulher que está grávida, visita, Senhor, esta pessoa neste carro, neste veículo, dá livramento, meu Senhor. Eu sei que a tua mão, Senhor, nos guarda pelo teu poder em nome de Jesus. Amém? Eu estava me recordando de uma palavra, me parece que se encontra em João 13, quando Jesus lava ali os pés dos discípulos. E eu acho interessante esta mensagem, porque quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, Pedro, o discípulo de Jesus, ele não quer deixar Jesus lavar o pé dele. Então Jesus fala: se eu não lavar, Pedro, tu não tem parte comigo, rapaz. Então o senhor pode lavar meu pé, o senhor pode me dar um banho. Calma, quem já está limpo é só os pés. Jesus ali estava dando um exemplo de sendo rei, sendo Senhor, sendo Deus. Ele está lavando os pés dos discípulos, mostrando sinal de humildade, porque se ele, sendo Senhor, está lavando os pés dos discípulos, que dirá então os discípulos deveriam fazer isso depois com os outros? Ele fala: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Fique com esta palavra, Rabassúbia, no meu coração, e ela vai ficar também no seu coração. Porque aquela palavra que Jesus falou para Pedro, ele disse: olha, o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. Você já reparou que tem coisa que Deus faz na minha e na sua vida, que na verdade, na hora em que nós estamos passando por uma situação, a gente não entende? A gente acha que parece que Deus está fazendo as coisas para a gente sofrer. Tem hora que a gente pensa que Deus é um carrasco que está querendo fazer a gente sofrer. Não, Deus está nos ensinando algo, até no meio da adversidade. Ali quando o Senhor fala para ele: o que eu faço agora não entende, vocês entenderás depois. Eu estava mostrando um gesto de humildade, para que hoje nós estivéssemos olhando e dizer assim: olha, se Jesus quer Jesus, lavou o pé até do Judas Iscariote, que dirá nós? E eu estava esperando para analisar esse texto e eu comecei a pensar lá em José. Deus fez tantas promessas para José. Se você ler lá em Gênesis capítulo 37, se não me falha a memória, quando José ali sonha um sonho, ele vê ali o sol e a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Ele sonha que cada um dos seus irmãos tem um molho de trigo e que eles se dobram diante do molho dele, um feixe, né, irmão, de trigo. E ele conta isso para os irmãos começam a ficar com raiva e com inveja, porque o seu pai já havia dado uma túnica para José de várias cores. E agora José conta os sonhos ainda, até o mesmo seu pai duvida de José. É interessante que a história vai de lá basura desenrolando, e você vê que José, um dia ele vai levar comida para os seus irmãos, ele vai visitar os seus irmãos no campo, a mando de seu pai Jacó, e os irmãos conspiram entre eles, 11 irmãos. Esse: vamos jogar ele dentro da cova. Outro fala: não, rapaz, vamos jogar dentro da cova. E jogam José dentro da cova. Matam ali, louvado seja o nome do Senhor, um animal, sujam a túnica com sangue. Aí o irmão decide dizer: não, vamos vender ele para o Egito, porque é nosso irmão, não vamos fazer isso. Levam a túnica para o pai depois, falando que uma fera comeu ele.
e que só sobrou a túnica, era mentira. Tinham vendido José para o Egito, seu próprio irmão. Você conhece toda a história, né? Lá José, ele é comprado como escravo, vai morar na casa de Potifar. Potifar tem uma mulher que gosta dele, dá em cima dele, e José não aceita, ele foge. E então ela calunia ele, dizendo que tentou forçar ela e era tudo mentira dela. Ele fica preso no cárcere 2 anos na cadeia. Deus foi tão bom que Deus colocou ele com 2 anos como chefe, agora como carcereiro dos outros presos. Lá na prisão ele tem sonho, relata o sonho. Aí Faraó um dia tem sonho, aí o cara da prisão lembra que um dia que foi solto por causa de José, ele conta o sonho para Faraó. Faraó então coloca ele como governador do Egito. Agora, como governador do Egito, a terra está passando uma fome e o pai dele com os irmãos tem que vir lá no Egito para comprar comida. E quando os irmãos chegam lá, ele reconhece os irmãos. 13 anos se passaram. Ele podia ter castigado os irmãos, mas não fez isso. A história linda, ele perdoa os irmãos. E o que é mais bonito que, sabe por que ele não castiga os irmãos? Que ele entende que aquele processo que ele passou para chegar até o Egito e ser governador do Egito foi uma dádiva de Deus, porque senão seus irmãos, seu pai passaria fome. Imagina se ele não fosse governador, ele que mandava, ele que distribuía as comidas. Provavelmente lá Bassu decanta, ele entende na cabeça dele que todo aquele processo, no começo quando ele foi jogado na cova, ele não entendeu. Quando ele foi acusado de tentar abusar da mulher de Potifar, ele não entendeu, lá Bassúria. Porque tem momentos que Deus nos faz promessas, e quando as coisas parecem que estão dando errado, que a gente está caindo no fundo do poço, a gente pergunta, cadê as promessas? Mas a direção parece que está indo oposto. Deus falou que Deus ia me colocar num palácio, que eu ia ser governador, que eu ia mandar nos meus irmãos, mas o rumo da história está sendo outro. E às vezes a gente também nos pergunta isso. Por que a minha história está mudando? Por que está indo errado? Aí a palavra de Deus vem, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Talvez até mesmo o teu casamento está passando por um momento difícil agora. O marido pegou as malas e saiu de casa com a amante, disse que não vai voltar. Às vezes é porque talvez tu nem está buscando a Deus mais, nem para a igreja você está indo mais. Aí Deus permite você ir para a igreja buscar o Senhor, para Deus restaurar teu casamento. Aí Ele volta porque você buscou Deus. Deus às vezes permite, às vezes tu não entende o sofrimento agora, mas depois você vai entender. Às vezes uma porta se fecha, você está endividado, prestação de carro, de casa. Fala, meu Deus, justamente agora que eu comprei esse carro, justamente agora que eu comprei essa casa. Mas aí o que Deus faz agora tu não entende, mas depois tu vai entender. É porque às vezes se Deus não fechar essa porta, não ia abrir outra melhor. Então não questiona Deus. Deus fala, o que eu estou fazendo agora você não sabes, mas tu entenderás depois. Deus ele complica, depois descomplica e depois explica porque ele complicou. Amém? Eu deixo esta palavra para o teu coração em nome de Jesus e vamos orar. Pai, coloco mais uma vez diante do Senhor essas vidas que estão nesse grupo, Pai, do Ministério Pastor Alex. Pai querido, quem está ouvindo pelo YouTube, Pai querido, Senhor, pelo Instagram, ó Pai, pelo TikTok, pelo Kawaii, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor nesta hora, que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cobrindo com as tuas mãos poderosas, Pai. A bênção dando uma noite tranquila de sono. E eu creio, Pai, que nesse dia de hoje, talvez a luta foi grande, mas eu creio que o choro pode até durar essa madrugada, mas a alegria vem pela manhã. Que amanhã vai ter notícia, Pai. Algo sobrenatural o Senhor vai estar fazendo em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, compartilhe esse áudio com 3 pessoas, irmãos. Ajuda aí a pessoa a ser alcançada pela palavra de Deus. Você que estiver vindo no YouTube, eu te peço, se inscreva aí no canal do YouTube. Deixa um amém lá para me saber que você visitou lá. Porque às vezes eu coloco lá, eu nem sei quem viu. Então você mesmo coloca um oi lá. Ô pastor, paz, amém, recebo. Eu vou saber que você está lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida.